Eu quero convidá-lo e convidá-la a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Eu quero ler do verso 43 até o versículo de número 48. A minha reflexão aqui nessa noite é um despertar para todos nós, para que no próximo ano nós venhamos como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, pedir para que o Senhor nos ajude a demonstrar às pessoas à nossa volta o mesmo amor que o nosso Senhor Jesus demonstrou por nós ao entregar sua própria vida na cruz do Calvário em nosso favor. Uma vida que exale amor, uma vida que de fato ame aqueles que estão à sua volta. No próximo domingo já vai ser 2026 e nós teremos tão somente mais um culto agora, que vai ser no dia 31 de dezembro às 19 horas. Você está convidado, esperamos que você venha, para que nós possamos também mais uma vez refletir e meditar de como viveremos a nossa vida para a glória de Deus para o novo ano. E eu queria hoje fazer a leitura desses versos em Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, em que Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém até aí. O Evangelho de Mateus, ele traz, do capítulo 5 até o capítulo de número 7, o que nós chamamos de Sermão da Montanha. São palavras de Jesus, ensinos de Jesus, que se nós cristãos vivenciássemos de fato tudo que Jesus ali disse, nós já teríamos muito dever de casa para fazer. São várias lições de Jesus sobre paciência, busca pela justiça, compaixão, misericórdia, ser sal e luz. Os assuntos que Jesus leva ao conhecimento dos seus seguidores nesses capítulos são extremamente profundos. Mas eu queria nessa noite refletir com você sobre essa palavra de Jesus àqueles que o ouviam no Sermão da Montanha e também a nós sobre a importância de amarmos mais uns aos outros. Eu confesso que nesses últimos dias, quando vai chegando o mês de dezembro, eu sempre busco a Deus em oração pelo próximo ano. Para mim é um período de reflexão, porque eu faço aniversário no mês de dezembro. Então todas as vezes que a gente completa mais um ano de vida, a gente sempre faz uma retrospectiva e analisa aquilo que está à frente de nós. E como o meu aniversário é no final do ano, me leva a despertar sobre a minha vida e sobre o novo ano que vai seguir. E eu tenho orado muito em relação ao ano que vem, porque o ano que vem é um ano que a gente vai precisar muito da graça de Deus. Em primeiro lugar, tem Copa do Mundo. Já vai começar o problema se convoca o Neymar ou se não convoca. Já vai dividir opiniões. Falar, eu acho que tem que convocar, não tem que convocar, já passou a época do Neymar. Só cai e se machuca. E, como todos aqui são a favorável, a gente acha que o Neymar tem que ir para a Copa. É um ano de eleição para presidente da República, senadores, deputados, governadores. Então nós sabemos que depois da polarização política que houve no Brasil, o ano que vem, sem dúvida nenhuma, é um ano que exigirá de nós muito joelho no chão. Além desses dois temas que estão presentes no calendário brasileiro do próximo ano, se soma a isso as nossas realidades familiares, que são marcadas por problemas, por crises, por desentendimentos, por complicações relacionais, por momentos difíceis de convivência. Tudo isso está presente em nossa vida constantemente, em alguns anos, algumas coisas a mais
vem à tona. E quando nós olhamos para o texto, o que Jesus nos ensinará é a respeito do amor, que nós precisamos buscar uma igreja que ame, precisamos construir uma família que ame, que acolha, e precisamos ser pessoas que demonstram de fato esse amor que aprenderam e viram em Jesus Cristo. Devido à nossa natureza pecaminosa, algo que está presente em todos nós, é muito fácil, é muito natural, é muito comum abandonarmos o amor e sermos dominados pelo ódio e pela indiferença. Esta foi a preocupação de Jesus no seu dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi dito para vocês. Eu, porém, quero dizer, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus vai na contramão do que pode acontecer num coração humano marcado pela queda. Em relações em que muitas vezes o outro é descartável, e isso está dentro do conceito da modernidade líquida, de que os relacionamentos se desfazem por qualquer desentendimento, por insatisfação, porque não me atendeu no que eu queria, porque me frustrou. Numa relação, seja ela qual for, dentro de casa, profissional, eclesiástica, ou qualquer outra relação onde seres humanos estão convivendo, em que um se frustra com o outro, ou ele não consegue aquilo que ele deseja, ao invés de retribuirmos com o ódio ou com a indiferença, o que Jesus nos ensinou é que nós devemos retribuir com amor. É amar. O ódio, ele pode ser manifestado pela indiferença, pela perseguição, pela sabotagem. Há várias formas de se demonstrar indiferença com o outro. Mas o que é mais importante para nós é demonstrarmos o amor que Cristo demonstrou também por nós. Somos convidados a amar. Se amar é algo tão importante, se é algo tão antigo, nós precisamos levar em conta o que Jesus aqui nos ensina. Ele ensinou esse amor a nós, viveu esse amor por nós, e apesar de todas as batalhas que o nosso Senhor Jesus enfrentou, ainda assim ele continuou amando. Jesus foi traído, ele não deixou de amar o traidor. Jesus foi crucificado, e mesmo assim não deixou de amar aqueles que o condenaram, dando a sua sentença e executando a sentença que havia sido dada. Jesus amou não só os seus discípulos, mas amou também os seus executores, os seus algozes. Jesus amou aqueles que o ouviam, e Jesus amou aqueles que faziam questão de confrontá-lo e discordar dos seus ensinos. O amor de Jesus se manifestou sempre presente. E essa é a recomendação de Jesus para nós: amar. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, um pouco antes da sua morte, do seu último respiro, diante do seu último suspiro, a oração dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Demonstração de amor. Jesus estava abençoando aqueles que estavam fazendo mal a ele. Quando Jesus fala sobre amor, amar os inimigos, não odiá-los, ele está falando sobre essa vida que se entrega. Portanto, assim como ele viveu esse amor, nós precisamos vivê-lo. Que 2026 seja um ano em que nós podemos de fato amar as pessoas, independente de quem elas sejam, independente do que elas façam, independente do que elas pensam, que nós possamos viver o amor real. Nós podemos até pensar aqui, como seres humanos limitados que somos, dizendo assim: poxa vida, mas Jesus é Jesus, né? Amar o inimigo para Jesus é fácil, mas eu amar o inimigo não é tão fácil assim. É por isso que nós dependemos da ação do Espírito de Deus sobre nós. Porque quando nós estamos cercados de pessoas que exalam ódio, que praticam mal, que aborrecem ao Senhor, às vezes nós queremos agir da mesma forma. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Mas eu queria trazer para a nossa conversa aqui hoje um outro personagem bíblico, que não é a pessoa de Jesus. Eu quero que você se lembre comigo aqui nessa noite de Estevão. Estevão foi um homem de Deus, e ele foi apedrejado até a morte,
porque os seus perseguidores se revoltaram contra ele. Os perseguidores de Estevão foram os líderes religiosos. No livro escrito por Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 você tem essa história de Estevão. Estevão anunciou o evangelho e o que ele sofreu foi a hostilidade das pessoas que não concordaram com ele. Estevão falou a respeito de Jesus, Estevão proclamou o que Jesus Cristo fez por cada um deles, Estevão denunciou que a ação deles contra Jesus foi criminosa, Estevão confrontou o falso ato de justiça daqueles líderes religiosos, e diante disso, a irritabilidade deles para com Estevão se manifestou através do apedrejamento, e não só do apedrejamento, mas o apedrejamento até a morte. E houve um momento específico na fala de Estevão que gerou ainda mais revolta naqueles que o ouviam. Porque Estevão fala a respeito de Jesus e sobre a ressurreição de Jesus, e Estevão diz para eles que aquele Jesus que foi vítima da perseguição deles ressuscitou dentre os mortos. E essa fala de Estevão, ela é muito provocadora, é uma fala provocativa, porque quando Estevão diz que Jesus ressuscitou, ele mexe, ele cutuca em relação a um tema teológico para os judeus. Não só para os judeus, mas também era uma concepção teológica para os povos circunvizinhos. Porque a compreensão dos povos da Mesopotâmia era que o Deus que eles criam dava a vitória àqueles que lutavam em nome do seu Deus, porque eram pessoas justas. Por isso Jesus é chamado de Jesus o Justo. A compreensão deles era que a vitória pertencia a quem era justo, não a quem era forte. A vitória, na compreensão teológica dos povos, não é que vencerá quem é mais forte, vencerá quem é mais justo. O mais justo vai derrotar o outro. Por isso que Davi, ele vai contra Golias na plena certeza de que ele vai vencer. Ele acredita que vai vencer, não porque ele é maior do que Golias, não porque ele é mais rápido do que Golias, não porque ele é mais forte do que Golias, porque na verdade Davi ele é mais frágil. Mas Davi acredita que Deus fará justiça. Eu vou porque Deus é justo. Essa é a compreensão teológica, seja dos hebreus, dos filisteus e de qualquer outra nação daquele tempo. Quando Estevão diz que Jesus sofreu injustiça, morreu crucificado injustamente, mas ressuscita, ele está dizendo que mesmo depois da morte, Jesus venceu sobre os líderes religiosos e sobre os romanos. Então esta fala de Estevão era uma provocação dizendo a todos: vocês são injustos no que vocês fazem, e Jesus é justo porque ele ressuscitou inclusive dentre os mortos, vocês não o derrotaram, ele venceu. Quando ele diz isso, as pessoas se indignam, e ele diz ainda: olha, e Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ao dizer isso, ele questiona todo o sistema religioso daquele tempo, causando essa raiva que os leva a cometerem o ato de assassinato em relação a Estevão. E nesse momento em que Estevão está sendo apedrejado, próximo da sua morte, diante de tamanha violência, Estevão vê os céus abertos e ele ora, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão ameaça todo o fundamento da religião daquele tempo, sacerdotes, o ritualismo, o cerimonialismo, e eles não poderiam tolerar isso, e não toleraram. Reagiram com ódio, reagiram com raiva, apelaram para a violência, cometeram um crime, porque o único que poderia sentenciar Estevão à morte era o governo romano, mas eles não deram a Estevão
o direito de se defender diante do júri, diante de um tribunal. Eles mais uma vez o sentenciaram e executaram a sentença. Mas Estevão, mesmo sendo alvo de todo esse ódio, ele ama os seus inimigos e pede para que Deus tenha compaixão deles. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoar, amar as pessoas que Deus coloca em nosso caminho, é o convite que Jesus nos faz aqui nesse texto, para que nós possamos viver a nossa vida, e eu queria especificamente falar sobre isso para esse próximo ano. Porque nós fazemos tantos projetos para o novo ano, né? A gente chega no final do ano e fala, não, esse ano eu vou fazer aquela bendita dieta. Esse ano sai. Ah, esse ano eu vou construir a minha casa própria. Ah, esse ano eu faço financiamento. Ah, esse ano... E eu queria que você incluísse, e na verdade, colocasse em primeiro lugar nessa sua lista, dizendo, Senhor, esse ano eu quero amar, e amar inclusive aqueles que acham que são os meus inimigos. Porque, apesar de lermos que estes se colocaram como inimigos de Jesus, e se colocaram como inimigos de Estevão, em relação a Jesus, Jesus não tinha inimigos, pelo menos não da parte dele. Jesus era santo, era justo, Jesus amava todos aqueles que estavam ao seu redor, mesmo diante de diálogos profundos e questionamentos sinceros, e de provocações para reflexão, Jesus amava cada um deles. Jesus tinha inimigos porque os inimigos se levantavam contra ele, mas Jesus os amava. E quando nós lemos esse texto, Jesus está nos ensinando que ele viveu, olha, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós precisamos amar as pessoas. E esse amor foi demonstrado na cruz e na vida de Estevão durante o seu apedrejamento. Mesmo sofrendo essa violência, ele amou. E o texto lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, é interessante porque ele vai dizer que quem consentia com a morte de Estevão era Saulo de Tarso, que depois teve o seu nome transformado, modificado para Paulo. Ele consentiu com a morte. E não só consentiu, como lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz assim, que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo é posto no capítulo 9 como aquele que respirava ódio. Ele perseguia, ele queria matar todos aqueles que declarassem que Jesus Cristo é Senhor. Ele seguia o seu caminho com uma carta de autorização para poder prender, cometer atos de violência contra aqueles que dissessem que criam e amavam a pessoa de Jesus. Havia na concepção dos judeus, inclusive de Saulo, uma ideia que é a tradição do zelo. A tradição do zelo foi uma tradição judaica que foi passando de geração a geração. Ela teve um nascedouro. Houve um período em que o povo de Israel começou a se apaixonar e a ficar deslumbrado com as mulheres de Moabe, as moabitas. E havia uma lei que não permitia que os israelitas se unissem com as moabitas, porque senão os israelitas adorariam os deuses de Moabe. E Números capítulo 25 mostra que isso aconteceu no meio do povo. O povo começou a se envolver com as moabitas. E isso chegou a uma proporção tal que um dos homens de Israel passou com uma mulher moabita na frente de Moisés, como se fosse uma provocação, e foi para sua tenda se deitar com aquela mulher moabita. Um homem chamado Finéias, tomado por um senso de justiça, ele pegou a sua lança e foi até a tenda e com a sua lança transpassou o homem e a mulher. Matou os dois naquele momento. O texto vai dizer que havia uma praga que foi lançada sobre o povo de Israel, que mais de 25 mil homens já haviam morrido por causa dessa relação entre os israelitas e os moabitas. E a partir daquele momento, aquilo se cessou, a praga se cessou. É como se a justiça tivesse sido feita e se cessou. O que aconteceu? O povo interpretou esse ato
não como um ato específico daquele momento, mas começou a criar a partir daquilo uma tradição. Sabe quando algo acontece e ao invés daquilo pertencer àquele momento, àquele exato momento, algo específico, um tratamento específico, e se torna algo repetitivo como uma tradição? Daqui nasceu a tradição do zelo. E a tradição do zelo, no meio do povo judeu, é uma tradição de ódio. É uma tradição de violência. É uma tradição de perseguição. É uma tradição de pagar o mal com o mal. Essa é a tradição. Tanto que chega um momento em que Jesus manda os seus discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho, e os seus discípulos vão a Samaria, e os samaritanos não recebem. Os discípulos de Jesus viram para Jesus e dizem assim: Jesus, quer que a gente manda fogo para destruir todos os samaritanos? Porque é a tradição do zelo, se eles não receberam, vamos matar todo mundo. E aí Jesus falou: ó, calma, baixa a bola aí, não é assim não, não é assim que funciona. Vocês ouviram dos antigos, vocês ouviram, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A minha tradição não é a tradição do zelo, do olho por olho, sangue por sangue. A minha tradição é a tradição do amor, é a tradição do perdão. A minha tradição não vai no caminho de retribuir o mal com o mal, pelo contrário, vocês vão pagar o mal com o bem. Vocês vão ver o mal sendo feito, mas vocês farão bem. Vocês serão perseguidos, mas ao invés de perseguir de volta, ao invés de retribuir com a mesma maldade, vocês vão orar pelos que vos perseguem. Vocês viverão uma vida diferente. Vocês terão uma nova forma de compreender a vida. Portanto, orem, para que vocês vivam como o vosso Pai Celeste, porque é Ele quem faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Jesus não nega que existe bondade e maldade. Jesus não nega que exista justiça e injustiça. Jesus não nega nada disso, mas o que Jesus diz é que nós precisamos viver os valores dele de acordo com o reino, que em nós deve haver a bondade e a justiça, que nós devemos lutar contra a maldade e a injustiça. E não é só contra a maldade e a injustiça que se manifesta na sociedade e na vida do outro, é contra a maldade e a injustiça que tenta dominar o nosso próprio coração. Porque nós sabemos que nós somos bons, mas sabemos que também nós somos maus. Nós sabemos que há atos de bondade na nossa prática diária, mas nós sabemos também que quando a gente quer ser maldoso, a gente consegue. Nós sabemos que a gente consegue amar as pessoas que são amáveis, mas a gente sabe também que quando pisa no nosso calo, a vontade é de pisar no calo também. E Jesus está dizendo: olha, essa não é a vida que vocês devem seguir, vocês devem amar o próximo, amar inclusive os vossos inimigos, sabendo que as bênçãos que nós recebemos, o nascer do sol, é sobre todos, é pela misericórdia de Deus que se manifesta, mas na nossa vida, o que nós precisamos é viver em amor. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quero encerrar a minha reflexão aqui nessa noite dizendo para você o seguinte: ame mais. Entre no ano de 2026 disposto a amar. Disposto a amar os membros da sua família, mesmo que haja diferença entre vocês. Ame. Entre no ano de 2026 disposto a amar os seus colegas de trabalho, mesmo que as relações no trabalho não sejam fáceis. Viva o amor que vem da parte de Cristo Jesus. Ame. Ore. Ore pelas pessoas. Quando você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, indignado, revoltado, com algo que você ouviu, ou com alguma coisa que lhe fizeram, vá para o seu quarto, dobre os seus joelhos e ore. Peça para que Deus, por meio do seu Santo Espírito, não deixe a mágoa, a ira, o ódio encontrar espaço no teu coração. Ore. Fala: Deus, me livra de todo sentimento de indignação e revolta que tem tentado tomar conta do meu coração. Abençoe as pessoas. Peça para que Deus
derrame das bênçãos e da graça dele sobre essas pessoas. Substitua a tradição do zelo pela tradição do amor. Ame mais. Ame mais. E lembre-se que assim, Deus, por meio do seu Espírito, ajudará você a construir relações amorosas, tanto na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade, aonde quer que você esteja. Viva o amor. Tenha uma vida amorosa e assim tenha uma vida abençoada, mesmo num ambiente de hostilidade. Porque, termino com as últimas falas de Jesus, porque se você amar só o que te ama, que recompensa você tem? Que recompensa você terá? Até mesmo os publicanos fazem isso. Se você saudar somente as pessoas com quem você se dá bem, o que você faz demais? Os gentios também não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam vocês perfeitos, perfeitos em amor, como perfeito é o vosso Pai Celeste que ama, de maneira profunda e intensa. Que o Senhor nos ajude a amar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos conceda da sua graça em amor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Queria ter um tempo de oração, convidar o pessoal do louvor para que venha à frente. Quem tem sido difícil você amar? Quem tem sido difícil a quem tem sido difícil você demonstrar amor? Quais as relações em que você está submetido, em que você não tem conseguido demonstrar o amor de Cristo? Coloque essas situações diante de Deus em oração nessa noite. Talvez você precise demonstrar amor à sua esposa, ao seu marido, às vezes aos membros da sua família. Talvez você precise demonstrar o amor cristão aos seus colegas de trabalho, aos seus vizinhos. Cada um de nós podemos ter relações diferentes, às quais o ódio tem nos cercado. Mas que nessa noite nós possamos ouvir a voz do Espírito, dizendo profundamente para nós: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor, queremos clamar aqui nessa noite, Pai, que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor nos amou. Senhor eterno, nessa noite aqui, eu me lembro de uma parábola que o Senhor contou, de um homem que tinha uma dívida muito grande com o rei, e ele foi cobrado, uma dívida impagável, e ele clamou por clemência e o rei o perdoou. Mas quando ele saiu da presença do rei, ele encontrou um conservo, que lhe devia uma quantia pagável, bem menor. E esse conservo também pediu para ele clemência, mas ele não teve clemência. Ele usou da tradição do zelo, lançou aquele homem na cadeia, mandou lançar sua esposa, filhos na cadeia, até que o último centavo fosse pago. E esse homem foi mais uma vez chamado à presença do rei, questionado por que não teve compaixão e misericórdia como ele teve. E por isso, por não ter tido a mesma compaixão, ele precisou também ser preso e pagar cada centavo da sua dívida. Essa história fala de nós, ó Deus, de nós que fomos perdoados pelo Senhor, que recebemos a demonstração do seu amor, que nos perdoou de pecados aos quais nós jamais poderíamos pagar, mas o Senhor pagou por nós. E agora nós vivemos numa sociedade em que as pessoas nos magoam, nos machucam, nos perseguem, mas somos chamados a amá-los, ó Deus. Por isso nos ajuda a amar e perdoar as pessoas à nossa volta, Pai. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração para esse novo ano que se iniciará no meio dessa semana. Que nós possamos amar mais, que o bom perfume de Cristo exale de nós e que o amor se manifeste às pessoas, ó Deus, porque nós estamos cansados de uma sociedade egoísta e marcada pelo ódio. Nós queremos o amor que procede do teu trono de graça. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Coloque-se.